Abra comigo, queridos, Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 11. Estamos, como falamos aqui, fechando 2021. 2021 foi um ano difícil, especialmente para nós, como Igreja Presbiteriana da Penha. Nessa conjuntura da pandemia, perdemos irmãos muito valiosos, como nosso querido presbítero Azor, nosso irmão Marcos Abdala. Perdemos nossos queridos irmãos Cláudio Cabral, nosso irmão Francisco, nosso irmão Farina. Perdemos nosso querido presbítero Luiz Fernando. Perdemos nossa querida irmã Maria Marques. Foi um ano de muitos velórios, de muitos sepultamentos. A família de todos nós, perdemos na nossa casa minha sogra, Margarida. Perdemos amigos, perdemos pastores aqui próximos de nós, pastor Vanderlei, pastor Marcos, da segunda igreja presbiteriana de Ermelino, nosso presbitério. Perdemos pessoas preciosas, valiosas. Choramos muito em velórios esse ano. Choramos bastante a dor de ver pessoas queridas perdendo pessoas queridas. Vivemos um ano de complicações no mercado. Além da crise sanitária, crise financeira pressionando, vivemos alta de alimentos, vimos e temos visto pessoas passando fome. Nos esforçamos muito para doar toneladas de alimentos, cerca de 80 toneladas de alimentos. Nos esforçamos para socorrer pessoas com angústias, com depressão, com crises de ansiedade, com crises conjugais, por causa do convívio mais intenso do isolamento, porque a crise expôs fragilidades dos casamentos. Vivemos realidade de doenças, estamos terminando o ano e vendo um surto de influenza novamente. Muitos irmãos dizendo: pastor, não estarei no culto, minha família inteira está com influenza. Pastor, não poderemos estar, Covid voltou aqui em casa. Terceira dose de vacina e Covid de novo. Vivemos um ano de acirramento das disputas políticas, esquerdistas, direitistas, progressistas, conservadoras. Vivemos um ano, como mencionado aqui, de tragédias climáticas, mais uma vez, enchentes como nunca na Bahia, norte de Minas. Nessa semana, Ubatuba vive uma situação trágica, pessoas perdendo seus móveis, perdendo seu imóvel, perdendo a vida, pessoas que choraram com pandemia, chorando agora com enchente. São mais de 150 cidades na Bahia em estado de emergência por causa das chuvas desse mês. Nos Estados Unidos, furacões devastando cidades. Um ano estranho, mas fechamos o ano que nós, como igreja, chamamos para nós de ano da esperança. E é de fato, e foi de fato, um ano de exercer esperança no meio do furacão, no meio da enchente, no meio da pandemia, no meio do luto, no meio do prejuízo financeiro, no meio da falência, no meio do desemprego. O que nós, como cristãos, fazemos? Erguemos os olhos e depositamos nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, que nos ajudou a atravessar 2021. 2022 começa daqui a alguns minutos, e para nós, 2022, como Igreja Presbiteriana da Penha, será o ano da perseverança. Por isso, nós caminhamos aqui nesse culto de esperança, gratidão,
compromisso, e quero fechar aqui falando de perseverança. Tudo sinaliza para nós, pelo Espírito Santo, que será um ano de perseverar. Será um ano de esforçar para continuar cheios de esperança. Para continuar fazendo o que sempre fizemos, que fizemos esse ano e continuaremos fazendo em 2022, servindo ao Senhor. Eu quero ler esse texto nessa perspectiva com você. Olha o que o apóstolo inspirado, movido pelo Espírito Santo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Leia de novo comigo o versículo 3, vamos lá? E não somente isso, mas também nos gloriamos produz perseverança. De novo, mais forte, a primeira parte do versículo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... Aí, para aí. Está errado, não? Esse versículo está certo. O apóstolo não se equivocou. Será? Paulo vem falando da doutrina da justificação. E ele mostra, fundamenta a justificação mediante fé. E ele diz que se somos então, depois de apresentar todos os argumentos até o capítulo 4 da justificação por fé, depois de fundamentar essa doutrina da justificação por fé, ele então começa a falar no capítulo 5 dos desdobramentos, das implicações da justificação por fé. E quando ele fala das implicações, Paulo diz 3 vezes nesse texto: nos gloriamos na esperança da glória, nos gloriamos na esperança da vida eterna, da glória que a justificação conquista para nós, no acesso à graça, no acesso aos benefícios da imortalidade, da vida eterna, da vida vindoura. Ou seja, Paulo diz, nos gloriamos no futuro. O futuro nos reserva, o futuro guarda para nós uma sorte de bênçãos das quais não temos a menor ideia: ressurreição, vida eterna, glorificação, corpo novo, perfeito, novo céu, nova terra, nova vida, um acesso à imortalidade, a Deus, a presença gloriosa de Deus. Ele diz, nos gloriamos no futuro. Ele diz, no último versículo, nos gloriamos no passado, a terceira vez
que ele diz: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos a reconciliação. Ou seja, ele se gloria no passado, no que Cristo fez por nós, pagou por nossos pecados na cruz, anulou a sentença de condenação que era nós, ele pagou e pela morte dele fomos justificados. Justificação não é uma experiência, regeneração é uma experiência. Justificação não. Justificação é um ato jurídico de Deus no céu, onde Deus olha para você e você crê em Jesus, você tem fé em Jesus. Então, Ele pega a obra santa, a vida santa, os méritos de Jesus, a perfeição de Jesus, e projeta sobre você, e cobre você, quem você é, pecador, merecedor da ira de Deus. Ele cobre você com a santidade, com a perfeição, com a justiça de Jesus, e Ele olha para mim e olha para você, e não nos vê, e vê Jesus em nós, e por isso Ele diz: você pode entrar na minha glória. Isso é justificação. Deus decreta, Deus declara: você é justo, você está perdoado, você agora tem paz com Deus. É reconciliação com Deus. Ele diz: eu me gloriarei no futuro, na vida eterna. Eu me gloriarei no passado, na cruz, na redenção, na comunhão, na mesa, na oferta de Cristo pelo meu pecado. Mas Paulo diz: eu me gloriarei no presente. E no presente, o que vivemos, o que estamos vivendo, o que estamos enfrentando, o que estamos vivenciando, Paulo diz: eu me gloriarei mediante o que Cristo fez por mim na cruz, mediante o que Ele fará por nós na volta gloriosa de Jesus. Eu me gloriarei nas próprias tribulações. E ele diz: não somente isto, mas também, ou seja, não somente no que Ele fez por nós, não somente no que Ele fará por nós, mas no que Ele está fazendo por nós hoje, no que Ele está fazendo em nós hoje. Eu me gloriarei no que Ele está fazendo por nós, em meio às circunstâncias atribuladas que vivemos. 2021, ano de tribulação, ano de choro, de lágrimas, de morte, de pranto, de sofrimentos, de perdas, de prejuízos, de tragédias, de notícias ruins, de tensões políticas. Não interessa o que está acontecendo no clima, não interessa, irmãos, o que está acontecendo com os homens. Perceba, abra seus olhos, enxergue, entenda o que Deus está fazendo por você em meio às tribulações. As tribulações, é isso mesmo que ele diz. Ele fala da tribulação, apontando para nós o que Deus está fazendo por nós no meio da tribulação, da angústia. Ou seja, Ele nos chama a perseverar. Ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, ou seja, ele diz assim: entenda o novo significado da tribulação, a partir do momento que você foi justificado por Deus, que você agora tem paz com Deus, você não é inimigo de Deus, você tem agora acesso a Deus. Você não é inimigo do Senhor. Então a tribulação não é castigo de Deus, a tribulação não é abandono de Deus, a tribulação não é traição de Deus com você, a tribulação não é sofrimento de Deus para você, para Deus te ver sofrer e curtir seu sofrimento. Não, a tribulação é um meio de Deus para produzir perseverança em nós. Por isso Paulo diz: eu me gloriarei na tribulação. A tribulação produz perseverança. Você fala assim: Deus me livre desse tema para 2022. Porque se o tema é perseverança, vem muita tribulação. Para produzir muita perseverança, não é, porque já foi atribulado 2021. E a tribulação de 2021
Eu oro, irmãos, e nós estamos orando como pastores, como equipe, quando pensamos nesse tema, quando olhamos cada texto bíblico que fala de perseverança e pensamos nas pregações de 2022, nos temas de 2022, nós olhamos para esse tema, olhamos para a Escritura, olhamos para a doutrina bíblica e entendemos que toda a tribulação de 2021 tem que produzir em nós perseverança em 2022. Não é para nos destruir, não é para nos quebrar, não é para nos humilhar, não é para nos entristecer, é para nos fazer mais perseverantes. A tribulação, diz o apóstolo Paulo, produz perseverança. Perseverança, irmãos, é a qualidade da pessoa persistente, que não desiste nunca, conseguiu o trabalho pelo exercício da perseverança. É a característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. É pertinácia, constância, perseverança e persistência nos sonhos e nos ideais. A perseverança, irmãos, eu quero fechar essa palavra com 3 afirmações. Primeira delas, a perseverança nos mantém na rota da glória. Fala comigo. A perseverança nos mantém na rota da glória. Vamos lá? A perseverança nos mantém na rota da glória. O final, o resultado da perseverança é a glória. Por isso Paulo diz, nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriar aqui não é jactar-se, não é ficar metido, arrogante. Não. Gloriar-se aqui é alegrar-se, é sentir gozo, é sentir prazer, é ver glória, é ver vantagem na própria tribulação. Você se gloria naquilo que vê vantagem. E aqui ele diz, eu verei vantagem, eu me gloriarei na própria tribulação, porque ela produz perseverança. A palavra perseverança, hipomoné, é uma palavra muito interessante. Olha o que significa essa palavra grega, hipomoné. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Está bom para você? Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Quais são os seus propósitos para 2022? Não fuja deles, não desista deles, não desvie de rota, não abandone, não desanime, não caia na tristeza, não pare por causa da tribulação. Perseverança, característica de quem permanece na rota, não desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade. Característica de quem não se desvia da sua fé e da sua lealdade, mesmo diante das maiores tribulações e sofrimentos. Isso é perseverança no Novo Testamento. Esse é o conceito da palavra hipomoné. Quem não abre mão da sua lealdade, que espera por alguém ou algo lealmente, pacientemente, firmemente, que persiste com paciência, constância, perseverança. É o temperamento que não sucumbe facilmente sob o sofrimento, o autodomínio que não retalia apressadamente o erro, opõe-se à covardia e ao desânimo. Hipomoné é aquilo que se opõe à covardia e ao desânimo. Quando eu olhei isso aqui, eu disse, eu quero isso para mim. Você não quer não? Quer não, né? Eu perguntei, você não falou nada. Você não quer não? Eu quero isso para mim, irmãos. Eu olhei e disse, Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser assim, Senhor, eu quero perseverança, Deus, que toda tribulação, que toda lágrima, que toda dor, que todo choro, que todo gemido da alma, que todo espremido da vida me faça uma pessoa assim, perseverante, com essa característica. Hipomoné, eu quero ser assim. Eu quero ser hipomoné. Você agora sabe o que é isso, não é? Perseverança nos mantém na rota da glória, nos mantém na rota da experiência, da maturidade. Perseverança nos mantém na rota da maturidade, irmãos. Paulo diz,
a perseverança produz experiência. Dokimê, outra palavra grega interessante. Dokimê, juízo, capacidade de fazer as escolhas certas, capacidade de tomar as decisões certas, capacidade de diferenciar o certo e errado. O sofrimento é para nos livrar de viver no caminho errado. O sofrimento é para nos livrar daquele caminho que nos lançou na morte, debaixo da ira de Deus, na rejeição divina. E agora Deus te declarou santo, justo diante dele, e a experiência precisa ser adquirida para você se manter na rota, para você não desviar do caminho reto e certo. Dokimê, a capacidade de julgar o certo e errado. Paulo diz aqui, sabemos. Ele usa essa expressão, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A palavra não é gnosko, é eido. Normalmente no grego, quando vai falar de saber, conhecer, é gnosko. Mas aqui é eido, que não é um conhecimento que você adquire lendo. Aqui o eido, ele é algo, é assim, nós percebemos, nós discernimos, nós percebemos como? Vivendo, experimentando Deus, experimentando a manifestação de Deus, o cuidado de Deus. Então, a experiência te faz não errar como crente, te faz não errar como profissional, te faz não errar como marido, te faz não tomar as decisões erradas, não fazer as escolhas erradas. Deus permite a tribulação para você ser perseverante. E se você perseverar em fazer o certo, se você perseverar na lealdade da sua fé, da piedade, se você perseverar no caminho correto, você terá experiência no caminho correto. E quanto mais experiência você tem, mais fácil é fazer o correto. Não é muito mais fácil fazer o errado? Mas quanto mais você persevera, mais fácil se torna fazer o correto. Porque você adquiriu maturidade. E a imaturidade vai ficando para longe. Terceiro e último, a perseverança nos mantém na rota da convicção. Ela nos mantém na rota da glória, da maturidade e da convicção. De estar plenamente convicto, de estar plenamente certo. Paulo fala nesse texto de uma certeza, de Deus ter derramado o amor em nossos corações, pelo Espírito que habita em nós. E agora ele diz, muito mais agora, nós quando éramos pecadores, perdidos, Deus nos amou, nos aceitou e Cristo morreu por nós. Paulo diz, muito mais agora então, Deus fará coisas gloriosas por vocês. Entendam o que Deus fará por vocês. Preste atenção, o raciocínio de Paulo é assim, quando você não valia nada, Cristo pagou o alto preço por você na cruz. Agora, você é filho de Deus e vale muito para Deus o que Deus fará por você. Você entendeu? Então para de reclamar, para de lamentar a sua sorte, para de se achar infeliz, abandonado, triste, para de se sentir derrotado, para de se sentir não amado por Deus, para de se sentir ansioso, deprimido, cabisbaixo, desalentado. Entenda o valor que você tem para Deus agora. Se quando você não valia nada, você era um filho de Adão perdido, Ele deu Jesus para morrer por você na cruz. E agora que você é filho dele, crente nele, o que Ele fará por você? Nós temos paz com Ele, fomos reconciliados com Ele. A experiência, a perseverança nos dá essa convicção para caminhar dessa forma, seguros, firmes na fé. Isso é a nossa vocação, é a nossa identidade. Irmãos, 2022 é tempo de perseverar, é tempo de continuar a ser crente, é tempo de você continuar lutando por sua saúde, lutando por seu trabalho, por sua renda, é tempo de você continuar lutando pela causa do Evangelho, é tempo de você continuar sendo ofertante, dizimista, intercessor, é tempo de você continuar se santificando, é tempo de você continuar lutando pelo seu casamento, lutando pela sua vida, lutando pela igreja, lutando pelo reino de Deus, é tempo de você continuar lutando por sua saúde emocional, por sua casa, por seu filho perdido, por seus pais, por seus vizinhos. É tempo de você continuar crente, fiel, fervoroso, perseverante no Senhor. Perseverança. Perseverança. Eu queria terminar com uma história de uma mulher. Conheci a biografia dela essa semana. Lizzie Velasquez. Uma história pequena e rápida. Essa mulher
Há alguns anos atrás, estava ouvindo música no YouTube e de repente, naquela abazinha de pequenos vídeos sugeridos, tinha um vídeo e ela foi olhando de perto e ela viu que era a imagem dela. Era a foto dela na capa do vídeo. E ela achou curioso, parece comigo? Será que sou eu? Era ela. Aí ela clicou no vídeo para assistir. Quando ela clicou no vídeo, estava com um títulozinho embaixo do vídeo dizendo assim: a mulher mais feia do mundo, a garota mais feia do mundo. A Lizzie teve uma doença que eu até anotei o nome: lipodisfromia marfonoide progeroide. Eu já morria com esse nome. O médico dá esse diagnóstico e infarta no consultório. Um dos sintomas é que ela não tem gordura nenhuma no corpo. Então ela é magérrima. E a pele se deformou bastante com seu crescimento. E ela então olhou todos os comentários procurando alguém que desse uma palavra boa para ela. Mas ela disse que tinha pessoas que fizeram o seguinte comentário: você devia morrer. E pessoas inclusive davam sugestões a ela de como se matar. Diziam: uma mulher feia assim tem que morrer. E ela assistiu aquele vídeo que durava 8 minutos. E ela olhou nos views daquele vídeo. Estava dizendo que já tinha mais de 5 milhões de visualizações. E ela ficou pensando: um vídeo que nem tinha som, só imagens dela, várias fotos dela. Acabava com a vida dela de uma forma tão horrível. E ela pensava: como um vídeo que nem som tem, e que destrói alguém assim, tem 5 milhões de visualizações, incontáveis comentários, e nenhum comentário sequer de uma palavra boa para mim, todas elas me destruindo mais ainda. A Lizzie ficou ali triste, chorando diante daquele vídeo. Mas no seu quarto, ela conversou com Deus e disse: Deus, por quê? O Senhor mandou essa doença para mim. Por quê, Senhor? E ficou ali orando. E ela disse: Deus falou na minha cabeça. Não é por quê, é para quê? Essa doença é para você superar tudo isso que você está passando e encorajar pessoas que estão passando o que você está passando e coisas piores do que o que você passa. A Lizzie se levantou da oração, tomou uma decisão que seria uma oradora, uma palestrante. Fez a sua primeira palestra contando essa história. Deu 5 milhões de visualizações. Hoje ela tem um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos. Tem sido uma das grandes palestrantes nos Estados Unidos. Seus vídeos de palestra já atingiram quase 60 milhões de visualizações. E é lindo ouvir a Lizzie falar a graça e a alegria com que ela está vivendo a vida, porque ela entendeu: nos gloriamos nas tribulações. Ela aprendeu a se gloriar nas tribulações. Deus da Lizzie é o meu e seu Deus, que nos ensinou a gloriar no presente, seja qual for a tribulação, que ela nos faça mais perseverantes em nome de Jesus. Fica de pé, ora por 2022 agora, ora pelo seu 2022, dizendo: Senhor, eu quero ser perseverante, eu quero que toda dor, todo sofrimento, tudo de mal, tudo de ruim que eu vivi em 2022, me faça mais perseverante. Toda perda, toda dor, toda angústia, toda tribulação, eu quero me gloriar nela, eu quero entender o proveito dela, e quero que a tribulação me empurre, não para a cova, mas me empurre para o altar de Deus, e no altar de Deus, eu aprendo a ser mais perseverante. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser hipomonê, perseverante. Eu quero ficar no caminho da glória. Eu quero ficar no caminho da maturidade. Eu quero ficar no caminho da convicção. Em nome de Jesus, meu Deus. É assim que eu recebo 2022.
nessa expectativa, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Eu quero ficar na rota da glória, eu quero ficar na rota da maturidade, eu quero ficar na rota da convicção. Pode orar isso comigo? Vamos lá? Eu quero permanecer na rota da glória, eu quero permanecer na rota da maturidade, eu quero permanecer na rota da convicção. Amém.